Vamos falar agora também sobre a oportunidade depois de uma relação, né, de compra, né? O diretor de atendimento do PROCON nos atendeu, está aqui, Denis Malta. Vamos falar sobre telefonia. A telefonia celular, ela tem esse nome por conta das antenas, né, que dão cobertura, né? Ou seja, quando você se desloca, você pode ligar para uma determinada local, sabendo que, através da telefonia celular, você vai ser atendido, vai ser ouvido e você vai falar para que o outro escute também. Mas nós temos pontos na cidade, e não é só aqui, mas vamos falar especificamente de Maceió, que tem pontos obscuros, escuros, né, pontos falhos. Isso tem chegado à mesa do PROCON, essa reclamação? Sem dúvida nenhuma, Miguel. É um caso constante, certo? Não só no atendimento do PROCON, gostaria até de fazer uma ressalva aí, que hoje estamos assumindo a diretoria de fiscalização do órgão, né? Não faço mais parte da diretoria de atendimento, mas agora estou agregando essa questão da diretoria de fiscalização. E já no início dessa nova gestão, desse novo compromisso nosso com o PROCON de Alagoas, nós tivemos uma reunião com as principais redes de telefonia que atua aqui no estado de Alagoas, que é a Oi, a TIM e a Claro, e foi acordado entre essas empresas que nós trouxesse uma solução de imediato para toda a população alagoana, né? Então, está sendo mapeado, e aí eu peço também a colaboração de toda a sociedade alagoana que nos forneça essas informações. De que forma? O mapeamento são de áreas onde há a negativa do serviço dessas empresas, ou seja, se o serviço não está sendo bom na área X ou B da sua cidade, você entra em contato com o PROCON e o PROCON vai tomar as devidas providências. Quais são essas providências? A princípio, nós estamos realizando um mapeamento durante 15 a 20 dias. Certo? Durante esses 15 a 20 dias, nós estaremos mapeando, recepcionando essas denúncias realizadas pelos consumidores, e essas 3 empresas vão disponibilizar o drive test, ou seja, um carro, certo, específico para realizar, para justamente sanar aquele problema junto àquele mapeamento que foi absorvido pelo sistema do PROCON. Então, é uma sistemática que já foi adotada no município de Caruaru, vem dando uma boa resposta, aliás, deu uma boa resposta para a comunidade local. Esperamos que esse serviço também aqui, não só em Maceió, mas como o estado de Alagoas em si, ele possa melhorar. E até chegar a essa situação, até chegar até ter uma audiência, sempre que o consumidor liga, aí vem as desculpas, né? Qual é o seu aparelho? O senhor, nesse dia, estava chovendo ou não? A outra situação, nós estávamos fazendo um reparo. Até o cidadão conseguir detectar que naquele ponto é um ponto escuro, que não há cobertura, já se foi 1 ano, 2 anos, e esse mapeamento vai dar um diagnóstico geral. Bom, sem dúvida nenhuma, Miguel. A grande problemática é justamente quando o consumidor quer entrar em contato com a empresa, ou seja, quer escutar da empresa o porquê está ocorrendo aquele problema na região. Então, você encontra diversas barreiras junto a essas empresas, e essas barreiras a gente precisa tomar alguma providência. Então, pensando justamente nisso, pensando em inúmeros casos de reclamações absolvidos pelo PROCON, pelo ranking nacional, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil, a telefonia vem sempre prevalecendo, está entendendo? Como as piores reclamações dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e pensando nisso justamente que com esse mapeamento e com esse trabalho mais intenso e conjunto, é bom destacar que esse drive test, ou seja, esse carro vai estar acompanhado por técnicos das operadoras para sanar o problema em loco, ou seja, ali no ato, certo? E ladeado com um dos nossos fiscais. Mesmo porque quando ele vende, ele não vende dizendo, olha, ponto obscuro na área de Ponta Verde, ponto obscuro na área de Massagueira. Ele não diz isso. Ele garante, né, a comunicação
a qualquer distância, a qualquer hora. A publicidade em si, ela já deixa claro que o serviço de 3G abrange toda a sua região, toda aquela sistemática de uma forma geral. E quando a gente vai ver, em alguns pontos da cidade, tá entendendo? Às vezes até perto mesmo de uma base da empresa, aquela que está prestando seu serviço de telefonia, não ocorre a boa prestação de serviço. Ou até mesmo você tem uma boa comunicação vinda da Argentina, dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, e você não consegue falar com seu vizinho no bairro aqui ao lado. Isso é verdade. São problemas que, infelizmente, a gente se depara quase todos os dias lá no PROCON, seja na própria agência reguladora de telefonia. A gente se depara com essa situação. É bom destacar que o trabalho do PROCON na telefonia, especificamente aqui em Alagoas, é um trabalho intenso, é um trabalho ostensivo, é um trabalho que conta com a colaboração, primeiramente, da sociedade, porque vem nos trazer essa problemática, conta também com um apoio mais do que imprescindível do Ministério Público, como ações anteriores contra a própria TIM, contra a Oi. Então, são circunstâncias como essa para tornar público e dizer à sociedade que o PROCON de Alagoas, junto com o nosso superintendente, que tem se empenhado a cada dia, justamente para a gente dar esse aval à sociedade. Olha, e tem uma situação, não sei se está resolvido, mas Jequiá da Praia, por exemplo, poucos conseguem falar por telefone celular. Havia um problema na cidade inteira, em alguns pontos, como 2 bases, que podia se falar. Isso já está resolvido? Bom, nesse caso específico de Jequiá da Praia, eu não tenho informações dentro do PROCON, certo? Existe também a tal situação. Às vezes o consumidor hoje fala, amanhã está com problema e fica naquele vai e vem. E acaba esquecendo de fazer a denúncia, de reclamar aos órgãos que é de proteção e defesa do consumidor. Seja ele o Ministério Público, seja ele o PROCON, seja ele a agência reguladora de telefonia Anatel, que faça essa reclamação, mesmo tendo período de utilização, mas que faça a reclamação, que coloque, registre essa informação, porque junto a isso a gente pode tomar as medidas cabíveis. E é pensando justamente nisso que eu faço até um apelo, até o pessoal do Jequiá da Praia, que faça esse mapeamento e forneça essa informação através do site do PROCON, procon.al.gov.br, ou através da Central de Atendimento 151, ou compareça até mesmo ao PROCON e forneça esse mapeamento para que nós possamos ir com esse veículo e fazer, sim, esse trabalho. É o momento, né, que o veículo está sendo colocado à disposição. Pode ser de forma individual, né, ou pode ser de forma coletiva. Justamente. Aí a gente já vai se estende também o porquê não. Os gestores municipais verificando essas ações, a Câmara dos Vereadores também tem esse papel fiscalizatório, entendendo? Que nos forneça essas informações para que nós possamos tomar as devidas providências. Não adianta só um órgão atuar, porque ele sozinho ele não vai fazer frente a um sistema tão grande como é o sistema de telefonia aqui no Brasil. Outro problema, e eu até abro aqui a pergunta para os nossos internautas, nossos assinantes, que podem usar o TNH1 Notícias para fazer a sua pergunta para o nosso convidado. A outra situação é que vendem pacotes casados, né, telefonia, assinante, telefone fixo, telefone móvel, com tantos megas, 800 megas, 10 megas, claro que não tem 800, né? 1 mega, 2 mega, 3 mega, 4 mega. Quando você vai na sua medição, não está dando 2, não está dando 1. E nós temos, sim, diversas reclamações nesse sentido, onde cobramos da operadora que faça a retirada dessa propaganda enganosa, uma vez que comprovado pela parte técnica e até mesmo pela boa-fé do consumidor em ir até o PROCON ou ir a um órgão que preste essa assistência ao consumidor. E verificado isso, a empresa tem por obrigação rescindir o contrato, caso ela não tenha competência de gerar justamente essa obrigação de, se for 10 megas, fornecer os 10 megas. Se ela não tiver essa liberalidade, na verdade não é liberalidade, essa obrigação, porque foi assinado contratualmente, que ela rescinda o contrato e restitua ao consumidor. Podendo haver até mesmo um dano moral, aí já não cabe, o PROCON já cabe ao Poder Judiciário. Um esclarecimento, esse carro de teste, né,
ele é do PROCON, ele é da instituição ou é fornecido pela própria empresa? É fornecido pela própria empresa. Esse carro de teste é um veículo adaptado, todo com a sistemática da empresa. Ou seja, eles vão visualizar em loco a questão do problema ali e ali mesmo, como eles já são conectados ao sistema de cada empresa, certo? Realizar o reparo ali. Certo? O PROCON, na verdade, o papel do PROCON ali é fazer o mapeamento, mostrar às empresas onde é que eles estão errando, certo? Ir até com eles aquela região ali e cobrar que seja cumprido. Ou seja, é uma situação totalmente fechada, amarrada, certo? Com o compromisso do PROCON de estar fiscalizando como é as prerrogativas de um fiscal. Por quanto tempo esse carro vai ficar à disposição da comunidade? Bom, a princípio, ele vai estar disponível após o mapeamento no período de 30 dias. Passando isso, logo encontrando N situações, a gente pode sim sentar novamente com essas empresas e realizar a cobrança para aquelas Então, vocês vão fazer primeiro o mapeamento, para depois o mapeamento, acionar na verdade, o carro. já está sendo feito. Entendeu? Aí eu já venho aqui em público pedir que a comunidade nos traga essas informações para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. Riacho Doce, Vergel, Você está no Benedito Bentes, você vai ao PROCON, informa, isso. Até mesmo para, se você quiser ter o reparo. Se não quiser ficar só na cultura da reclamação, né? Porque tem muita gente assim, muito consumidor assim. Infelizmente, quando você oferece um instrumento para ele resolver, aí ele esquece. Não, eu gosto de reclamar, eu não quero resolver. Infelizmente a gente se depara com essa situação, mas a gente tem que cobrar também do consumidor para que o consumidor possa se manifestar, porque hoje o problema é com ele, amanhã vai ser com o vizinho e pode se estender para uma sociedade de uma forma geral. É porque eles aprenderam o seguinte, que quando você reclama e você ajuiza, né, quando você vai pedir, faz a petição, você tem uma indenização. Isso. Né? E eles lutam, fazem o contraditório da empresa. A empresa quer prestar o serviço. Ele não, ele quer ver o ponto falho para cobrar a indenização. E vai custar caro. Com certeza. Quanto de prejuízo essas empresas têm acumulado nas últimas reclamações? Bom, os prejuízos são aqui para o estado de Alagoas, por ser um estado pequeno, mas mesmo assim a gente encontra essa dificuldade em cobrar uma coisa ou outra, mas a aplicação da multa é quase que diária para essas empresas. Eu não posso dizer precisamente qual é o valor em si, mas quase que diariamente o setor de decisão nosso aqui aplica a multa, seja ela na TIM, na Oi ou na Claro, tá entendendo? Continuam sendo campeãs em reclamação? Sim, infelizmente continua. Eu posso também trazer uma ressalva também. Infelizmente, existe a prática de não resolver pelo telefone como é o esperado pelo PROCON, tá entendendo? Que se resolva sem o consumidor se direcionar até um órgão de proteção e defesa do mesmo. Mas assim que chega no próprio PROCON, existe o interesse da empresa na esfera administrativa, ou seja, no PROCON, fazer o cumprimento, né, o acordo ali, para que possa beneficiar o consumidor. E às vezes o acordo, por mais que ele atenda à exigência momentânea do usuário, do cliente, do consumidor, aquilo vai ficar uma mágoa para o resto da vida, né? Às vezes a empresa manda uma pessoa representá-la que não tem poderes, nem o conhecimento de marketing, do prejuízo, né, que aquilo está dando à empresa. Que a quebra daquele serviço está dando à empresa. É interessante, Miguel, você ter colocado nesse ponto, porque uma das exigências que a gente vem sempre conversando com essas empresas é justamente a questão da autonomia daquele representante que vai estar ali em audiência. Da autonomia, do respeito que ele vai estar ali com o consumidor, porque às vezes realmente a gente se depara com N situações que um preposto, um representante legal daquela empresa, chega lá, não sabe nem às vezes o que é que vai discutir em audiência. Então, acaba desrespeitando... Não conhece nem o histórico da reclamação. Justamente. Acaba desrespeitando o PROCON e muito mais ainda o consumidor. Certo? Então, situações como essa, e a gente vê que, às vezes, a empresa não tem nem a preocupação de estar mantendo mais um consumidor. Prefere perder, na verdade, do que estar mantendo aquele consumidor. Então, a gente vem sempre trabalhando com essas empresas e cobrando das mesmas que elas sempre, quando for encaminhar para fazer as diligências, que mande o seu representante legal com autonomia, com respeito ao consumidor
e com respeito ao órgão. Porque verificado isso em audiência, a gente tem total prerrogativa de realizar o papel do PROCON, que é justamente realizar a multa em loco. Veja a dificuldade de se construir um serviço, de se fazer a propaganda, de dar a logística necessária, de consolidar a assinatura do serviço para se perder em 4, 5 telefonemas e um acordo mal feito. Porque, na verdade, eu acredito que o consumidor vá a uma audiência dela super irritado, mas ele gosta daquele serviço. Se ele contratou, ele gosta. E se ele pudesse, ele manteria. Mas, diante das adversidades encontradas, ele quer mais é se livrar daquilo. Não tenha dúvida. Infelizmente, a gente se depara com uma situação como essa e é uma situação que está virando rotina, certo? E a preocupação do PROCON é justamente essa. Mais uma vez, eu venho afirmar que em todas as reuniões que as empresas sempre nos solicitam, ou até mesmo a gente faz as convocações, a gente sempre bate na mesma tecla. Qual é a mesma tecla? É cobrar das empresas que não deixem o consumidor chegar até o PROCON, mas criem ferramentas para que possam, dentro da própria residência, eu conseguir resolver um problema, às vezes simples. Às vezes eu tenho problemas lá, me deparo com o PROCON, lá no PROCON, que uma fatura mensal minha, às vezes, que não, como agora que teve a greve dos Correios, então teve aquela dificuldade de emitir a minha fatura. Ou seja, a empresa às vezes cria tanto obstáculos para apenas um gesto simples. E um gesto simples como esse acaba às vezes ferindo aquele convívio, aquele bem-estar entre o fornecedor de serviço e o consumidor. Então, casos simples como esse, que as empresas criem ferramentas que possam melhorar, que possam adequar. Sim, o consumidor não pode se adequar não é só apenas o consumidor que vai se adequar aos critérios da empresa, mas, mais ainda, as empresas que devem se adequar ao consumidor. E a gente? A questão do respeito, a questão da informação, da clareza dos fatos. É isso que a gente sempre cobra, que as empresas façam para os consumidores. E o que é incrível, numa última conversa que nós tivemos, não com o senhor, agora diretor de fiscalização do órgão, mas em outra oportunidade com o diretor anterior, e a gente relatava para ele que havia uma reclamação, veja que situação, do consumidor reclamar da dificuldade para pagar a sua fatura, mesmo estando com o seu cartão e no terminal do representante. Existe caso como esse, infelizmente, existe caso como esse, e a gente foi até matéria de discussão com o próprio representante da empresa, para você ter ideia, como existe um descontrole até mesmo na própria sistemática deles. O representante da empresa, esse fato foi um fato real mesmo, que a gente encontra diversos dias lá no PROCON, e o representante da empresa simplesmente disse, eu não sei desse caso. Muito pelo contrário, é estranho saber disso, porque como é que eu vou deixar de receber uma coisa que você está me devendo e você quer pagar e eu não estou criando uma ferramenta para você me pagar? E isso se aposta na especulação, na cobrança de juros, que à medida que você não paga, aí vem a punição. Vai gerando juros. Quer dizer, aquele dinheiro que foi lhe emprestado, que é o crédito, né? Vem mais onerado, que vem com juros. Isso, mas aí onde entra também a questão do PROCON e a questão do próprio consumidor, na educação do consumidor. Sabendo ele que está querendo pagar, ele vai se munir. Qual é a munição que ele vai ter ali? Ele vai ter que pedir um protocolo no ato do que está se providenciando aquilo ali. Se não conseguir, além no ato, que entre em contato com a central, registre isso para que futuramente ele possa dar uma resposta, ou seja abatido aqueles juros durante aquele curso. É importante isso, que ele registre não só tendo um documento na mão, mas pelo menos ele tem um número de protocolo, conforme o senhor citou. Vamos imaginar que seja uma fatura do hiper. E aí ele foi impedido de pagar, ele liga no terminal, pede o número de protocolo e registra qual é a situação dele. Lá adiante, na audiência, o simples número do protocolo já afirma aquilo. E a empresa é obrigada a fornecer a gravação, né? Sem dúvida nenhuma. Administrativamente, a gente vem sempre recorrendo a essas empresas e no prazo até de 30 dias as empresas já estão trazendo essas gravações na esfera administrativa, entendeu? Então é mais um
um ganho para o consumidor dentro da esfera administrativa, ou seja, dentro do PROCON, certo? Em ter mais essa ferramenta para conseguir segurar e garantir os seus direitos. Outra reclamação que a gente percebe muito, né, e quem vai a banco sabe disso, é a demora no atendimento. E, em alguns casos, o banco altera o horário daquele relógio. Como provar que aquele horário que está afixado no ticket não é o horário real? Bom, existe N casos com essa situação, certo? Aí, sim, o consumidor pode fazer já o contato direto, em caso específico, com a fiscalização do PROCON, para que a gente possa encaminhar um fiscal até aquela situação ali, certo? Fazer, lavrar o auto em loco, ou seja, o auto que a gente está visualizando ali, que realmente está existindo essa problemática. Eu, especialmente, ainda não peguei essa demanda junto à fiscalização, agora na nossa gestão, certo? Mas, de antemão, gostaria até de relatar para a comunidade de uma forma geral que as atividades do setor de fiscalização, ela em si, ela já vai estar focada também nessa questão dos bancos, ou seja, eu creio que a nossa atividade agora no meio de novembro vai estar focado nas agências bancárias, não só da capital, como também de algumas cidades do interior do estado. Conversamos com Denis Malta, agora diretor de fiscalização do PROCON.